dia, segunda-feira, dia 3 de maio de 2021, a programação ao vivo do Notícias Agrícolas está no ar e a gente já vai começar não só a nossa programação, mas a semana trazendo um assunto importante que qualquer cultura que você esteja neste momento produzindo vai importar para você. Se você não está no campo, vai importar para você. Porque agora a gente vai falar sobre o mercado de commodities de uma forma geral e principalmente como neste momento as commodities têm sido bastante atrativas para os investidores. Não só os especuladores ou não só os participantes efetivos dos mercados de commodities, principalmente as agrícolas, estão olhando para estes ativos agora, mas o mercado de uma forma geral muito atento ao movimento de alta que essas commodities vêm registrando aí nos últimos meses. Obviamente que a pandemia é uma variável enorme e impacta diretamente nesse mercado e é sobre tudo isso que a gente vai conversar agora em Malta, senhoras e senhores, com o Steve Kakia, que é consultor da Cereal Par e da Trade Help, já conosco nesta manhã de segunda-feira. Steve Kakia, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Não é isso, Steve? O mundo está de olho nas commodities agrícolas e os investidores de todas as naturezas também. Tá certo isso? É verdade, mas não é de hoje. Ano passado, quando a gente teve participação aí com vocês lá para outubro, a gente já alertava que estava se desenhando um boom das commodities, principalmente agrícolas, e foi realmente o que está acontecendo. Quando a gente vê na Bolsa de Chicago produtos como soja, milho aí dobrando de valor em pouco menos de 12 meses, a gente pode ter noção da magnitude dessa alta que está acontecendo nas commodities. Steve, antes da gente falar especificamente sobre uma ou outra commodity, eu queria entender de que momento é esse e por que isso está acontecendo. Nessa sua participação de outubro que você menciona, você já nos adiantava sobre esse super ciclo das commodities. Inclusive, a gente adiantou aqui no Notícias Agrícolas, foi um furo, né, que nós demos por aqui, como a gente costuma dizer no jornalismo, porque realmente depois a gente foi vendo, né, Steve, todas aquelas sinalizações que você nos deu se confirmando. E o que atrai os investidores tanto para as commodities nesse momento? O que está direcionando esse mercado de uma forma geral? Bom, na verdade, você tem uma série de fatores fundamentais que estão justificando as altas recentes aí, as altas nos últimos meses. Você tem uma demanda muito agressiva a nível mundial, liderado pela China. Você tem uma situação de oferta que não cresce dentro da necessidade da demanda, e com isso você tem estoques cada vez menores e até certos produtos, até uma certa escassez, dependendo do mês do ano. A gente falava antes de que a situação era de estoques mal distribuídas. Hoje a gente corre o risco de ter estoques realmente escassos, principalmente na soja, no momento até entrar a safra americana. E a safra americana, a gente sabe, não está nada garantida. Eles estão plantando nesse momento e a gente tem que ver o clima, como vai se comportar até a época da colheita, lá para setembro. Steve, quando a gente olha para os derivados da soja, por exemplo, o óleo é um outro setor que se desponta aí e traz altas muito intensas. Essas altas, elas estão só conectadas à questão dos baixos estoques de soja ou olhando para o cenário de oferta e demanda de óleo, a gente também tem um cenário que pode preocupar aí pelos próximos meses e a gente continuar vendo altas expressivas nessa commodity, por exemplo. Bom, pegando o exemplo de óleo de soja agora, a gente está vendo de que também está puxada pela demanda e pela limitação na oferta nesse atual momento. Com o preço do petróleo reagindo, ele torna o óleo de soja como economicamente mais viável no consumo, na demanda pela indústria de combustível, digamos assim, ecologicamente correto, mais correto. Então, esse consumo aliado ao consumo que está se prevendo nos próximos meses, principalmente no hemisfério norte, quando muitos países já estão avançando na questão da vacinação, muitos países abrindo para turismo, hotéis e restaurantes voltando a funcionar, então o consumo humano de óleos vegetais também tende a crescer. Esse momento de crescimento está
encontrando uma situação de escassez da oferta, porque o Brasil já negociou boa parte da safra, os Estados Unidos já não tem praticamente mais soja, e a Argentina, a gente sabe aqueles problemas de tarifação, limitação das exportações e tudo mais. Então, tudo isso está fazendo com que o mercado entra, não vou dizer em pânico, mas num momento crítico, onde essa questão da falta de oferta, incerteza em relação à próxima safra, à próxima produção, que seria no hemisfério norte, a partir de outubro, faz com que quem é comprador tenta correr atrás para garantir esse produto ou os produtos, e quem é especulador vê uma oportunidade de ganho nessas altas sucessivas que a gente está vendo em certos dias, em muitos dias, bastante expressivos e com alta volatilidade. Steve, quando a gente olha para isso, você vê uma continuidade desse movimento, você entende que a gente tem espaço não só para a gente ver novos patamares de preços mais altos, mas a continuidade de trajetória dessas commodities, ela ainda tem espaço para continuar? Bom, tudo indica que sim. Agora, obviamente, talvez não vai ser tão forte como vimos nos últimos meses, mas alguns fatores técnicos indicam que sim, fundamentais também. Fundamentais voltar a uma questão do clima. Estamos vendo o clima no Brasil, em relação à safrinha, preocupando o mercado internacional, porque quanto menos milho o Brasil tem para exportação, mais vai ter que sair dos Estados Unidos e menor vai ser o estoque americano, né? A gente viu a fome da China, até para o milho. Se falava que a China nunca ia passar dos 5, 7 milhões de toneladas de importações. A previsão é que eles vão importar 28 milhões de toneladas de milho. E tecnicamente também, porque a gente viu máximas sendo feitas agora em abril, alguns preços como soja e milho chegando ao melhor nível desde 2013, óleo de soja chegando ao melhor nível desde 2008, e estatisticamente, historicamente, é muito raro você ver máxima sendo feita em abril. Na soja, menos ainda. Não tenho na memória algum ano que a máxima na soja foi feita em abril. Então, estatisticamente, tudo leva a crer que as máximas ainda vão ter que ser feitas durante esse ano. Sem contar que os autistas agora já botaram psicologicamente na cabeça de que eles querem ver máximas históricas, querem tirar as máximas de 2012 da cabeça, e não falta muito para isso vir a acontecer. Então, é uma possibilidade que isso sim aconteça nos próximos meses. Steve, e nesse momento a gente fala sobre os fundamentos, mas se a gente analisa num espectro um pouco mais amplo essas condições, a gente vai ver que não só pelos fundamentos que as commodities se mostram atrativas agora, mas as questões financeiras e as questões técnicas, elas também puxam os investidores para as commodities agora, não? Sim, exatamente, que quando você vê esses estudos técnicos, como algumas estatísticas aí que a gente acabou de mencionar, a gente vê que a probabilidade é que as altas ainda não foram feitas, e isso pode significar que ainda tem que ser feitas e, portanto, é uma oportunidade de ter ganho, de ter um ganho a mais com esses fundos especuladores, que obviamente eles buscam esse tipo de mercado mais volátil, com mais oportunidades. Steve, a gente pode ver as commodities agrícolas puxando outros grupos de commodities também? A gente sabe que as commodities também estão subindo. A gente olha para as metálicas, estão subindo, para as energéticas estão subindo, mas há uma correlação aí, as agrícolas estão aí puxando esse trem das commodities, ou cada commodity está olhando para os seus fundamentos agora e essas questões financeiras e técnicas, elas acabam só permeando ali todos esses grupos de commodities, ou eles estão de fato bastante correlacionados agora? Bom, na verdade é sim, porque primeiro pela postura dos fundos, que eles não investem em um produto só, eles não entram só na soja ou só no milho, eles coordenam uma cesta de produtos, de commodities, onde eles investem, eles determinam uma certa importância, mas eles investem em mais de um commodity, né? Numa cesta de commodities, e portanto um puxa o outro.
Mas os fundamentos também indicam que, coincidentemente ou não, é mais de um produto que tem tendência de alta devido a todos esses fatores que falamos. Quando a gente fala de problemas de clima, talvez nos Estados Unidos, agora no verão americano, a gente não está falando só de soja. Esse problema de clima pode afetar a soja, sim, pode afetar o milho, pode afetar o trigo, consequentemente vai afetar também os subprodutos, como farelo de soja, óleo de soja. E se a gente pegar um exemplo de milho e trigo, por exemplo, a falta de milho no mercado, ou a escassez que está se desenhando no milho do mercado, já está levando alguns países a procurar substitutos do milho de farelo. Pode ser trigo, pode ser sorgo, pode ser outros, cevada para ração. Então, quanto mais demanda se tem, mais a tendência do preço subir. Então, por isso que até fundamentalmente, acaba influenciando um outro. E a gente está vendo também a situação econômica. Tem uma expectativa muito grande de que a partir do segundo semestre, vários países, principalmente na Europa e até Estados Unidos e Ásia, começam a ter aquela tão sonhada recuperação econômica. E com isso se espera também que a demanda continue crescendo. Então é um conjunto de fatores, faz com que não é só uma posição pontual, oferta e demanda referente a um produto, mas vai mais de um produto e vários produtos. E quando a gente fala de demanda, inclusive também demanda para commodities agrícolas como metal, né? Quando a gente fala de recuperação econômica, não é só na alimentação, mas também outras indústrias relacionadas. Steve, com essa. Há todos esses fatores, então, alinhados para essa alta das commodities. No entanto, esse papel mais intenso ou mais presente do mercado financeiro, dos fundos investidores, dos especuladores, faz com que esses novos patamares de preços encontrem certa fragilidade e possam ser facilmente devolvidos, ou justamente por conta não só dessa questão da recuperação econômica, mas também por conta dos baixos estoques e de uma demanda que ainda é crescente para diversos produtos, dê alguma robustez para essa trajetória de alta e para esses novos patamares que os preços estão alcançando? Então, eu vejo duas questões. Até onde o preço vai continuar subindo vai depender muito do resultado da próxima safra dos Estados Unidos. Entramos em pleno weather market, onde o clima passa a ser fundamental agora nos próximos meses para determinar até onde o soja, o milho e o trigo possam subir. Mas esquecendo os fundamentos, olhando só o comportamento do mercado do ponto de vista técnico, graficamente, quando você tem altas expressivas dessa magnitude, historicamente, logo em seguida você tem uma forte queda. Então, esse que está o risco do mercado, né? A gente vem acompanhando a alta, o que tinha de subir, boa parte já está feita. Agora temos que ver se estamos próximo ao topo ou não, porque é muito provável quando a gente alcança o topo, aí você vai ter uma barrigada, uma queda também forte. Não vou dizer que vamos voltar aos preços de antes, não, mas aí o mercado volta a se ajustar à realidade. Aí sim, no final sempre prevalece o valor do produto dentro do quadro de oferta e demanda que se desenha. Te pergunto isso porque se a gente olha para o milho, por exemplo, né, Steve, a gente tem posições compradas, recordes dos fundos investidores, dos fundos especuladores, como nunca se viu. E a gente sabe que quando esses fundos começarem a trocar de posições, a desfazer essas posições compradas por algum motivo, mesmo que seja para uma simples realização de lucros, para fazer dinheiro efetivamente, a gente pode ter essa barrigada, como você falou, acontecendo, certo? Exatamente, Carla. E semana passada foi um exemplo disso. A gente alertava que a postura dos fundos no final do mês é de garantir lucros para embolsar o bônus do mês, né? Que afinal de contas abril foi bastante altista. Mas mesmo num cenário altista, tivemos 2 dias de quedas bruscas, significativas, com alguns até chegando
a indicar que poderia haver uma reversão na tendência. Mas, obviamente, o mercado ainda não mudou nada do ponto de vista fundamental, não voltou a chover bem no Brasil, os Estados Unidos continuam, apesar do início do plantio, chegando alguns produtos na metade, mas ainda tem áreas que estão dentro daquele quadro de seca, então os fundamentos justificavam o mercado recuperar. Mas sim, em momentos aí de que os fundos decidam por uma razão ou outra sair da posição, daí a queda é sempre mais forte. Steve, a gente fala também bastante sobre a questão das taxas de juros no mundo, que se a gente descontar ali a inflação em alguns pontos, a gente vai ver taxas de juros negativas. Ou seja, há bastante dinheiro circulando ali no mundo também, um fluxo monetário considerável nesse momento, que também se direciona para as commodities agora, né? Sim, se direciona principalmente também porque teve um momento de incertezas relacionadas ao Covid, onde apetite ao risco era muito menor, e a gente sabe da psicologia do mercado, em um ambiente quando você tem alguns produtos ou um sentimento, uma emoção mais positiva, aí sim aumenta o apetite ao risco, inclusive nas commodities agrícolas, que todo mundo sabe, tem uma certa volatilidade, tem certo risco maior, por exemplo, do que o mercado acionário, mas que sim está chamando a atenção, até porque não precisa ser expert em gráfico para você olhar os gráficos das commodities agrícolas aí desse ano, para você ver a puxada que está dando. Então, além dos fundamentos, além da necessidade de alimentação da população ao redor do mundo, como a recuperação econômica, a gente agora entrou numa parte de emoção do mercado. Uma parte onde podemos ver, como você falou, especulação rápida para cima ou para baixo, e onde muitas decisões vão ser tomadas pela emoção, talvez, mais do que pela razão. Steve, a gente tinha uma demanda represada por alimentos, mesmo a gente tendo observado esses meses de pandemia, dentro desses meses de pandemia, uma demanda muito forte por comida. Mas há também, ao lado disso, uma demanda que está represada ainda, esperando o estouro dessa recuperação econômica. A gente pode ver a demanda ainda mais forte do que a gente já viu nesses últimos meses? No global, sim, mas eu acho que mais do que represada, eu volto a falar a questão da emoção. Eu estou vendo aqui na Europa que significa ficar com restaurantes fechados, de repente abre restaurante, parece que ninguém nunca foi em restaurante, todo mundo quer sair, todo mundo quer ir em restaurante, Sim. já está vendo o hotel onde vai passar as férias do verão, etc, etc. E outra questão, a gente talvez subestimou o efeito da China em relação ao rebanho suíno. Subestimamos na época que houve a gripe suína africana, que eles tiveram que acabar com mais de 200 milhões de suínos, quase 300 milhões de suínos, e talvez subestimamos a rapidez com que eles estão conseguindo repor esse rebanho, e tudo isso significa uma demanda nova. Uma demanda nova, coincidentemente, está acontecendo nesse momento de uma recuperação e de uma oferta incerta em vários produtos como soja, milho e trigo. Steve, se a gente só muda um pouquinho a direção ali da análise para outras commodities que não são alimentares, como o algodão, por exemplo, ou o etanol, como é que você sente o petróleo? Como é que você sente esse movimento? Também temos uma demanda aí considerável prestes a acontecer diante desse movimento que a gente está comentando aqui? Acho que, do modo geral, sim. Acho que não estamos numa realidade pré-2020, não estamos numa normalidade, mas tudo está se encaminhando para isso. Então, vários, até questão, como você mencionou, aí de roupa, etc., combustível, acho que aí sim a gente, se continuar nesse ritmo que está, vários países aí se recuperando da pandemia Covid, tudo indica que vai aparecer mais essa demanda em todos os setores,
E por mais que a gente brinca que a gente comeu mais estando em casa, todo mundo engordou, etc e tal, mas tem vários outros setores que o consumo era forte, principalmente o setor de turismo, até o setor de consumo de modo geral, e isso ficou reprimido. Queira ou não queira, ficou reprimido, e acho que tudo esse otimismo vai fazer com que quem tem dinheiro, primeira reação vai ser comprar mais, vai ser gastar mais. Tá certo. Steve, se a gente pudesse, para concluir a nossa conversa, dar uma orientação para o produtor brasileiro que está aí olhando essa volatilidade intensa e que tende, inclusive, a se intensificar, né? Estamos no weather market americano, a gente tem muita água para passar ainda debaixo dessa ponte, e mais todas essas questões do mercado financeiro, da recuperação econômica de países importantes, o que a gente pode dar de orientação para o produtor brasileiro? Como que ele tem que se portar e o que ele tem que observar no mercado nesse momento, estando aqui no Brasil? Bom, a comercialização brasileira, o produtor brasileiro, eu sempre digo, ele tem um problema talvez maior que outros países que acompanham o mercado internacional de modo geral, de modo macro, e com isso já a maioria deles já consegue traçar uma tendência para sua operação, né? Uma estratégia para sua operação. O Brasil é duplo, porque além do mercado internacional, além dos preços da Bolsa de Chicago, a gente tem que estar sempre de olho no câmbio. Agora, o que a gente tem falado até agora, esse otimismo que está aparecendo no mercado internacional de modo geral, acho que isso vai se refletir, e já começou a se refletir, a gente viu nas últimas semanas, né, num câmbio mais fraco, uma taxa de câmbio mais fraca. Se o Brasil também, economicamente, começa a mostrar números mais positivos e que está saindo da crise igual a outros países, também a tendência é pressão sobre o câmbio, e a gente sabe que isso acaba comendo parte da alta que a gente vê no mercado internacional, onde a gente transforma em reais. Certo. Então, acho que essa é a tonalidade, né? Enquanto o dólar sobe e Chicago nem estava fraco, e o Brasil estava conseguindo ter preços no mercado doméstico atraentes, enquanto produtores americanos e outros estavam ainda reclamando, agora tem que tomar cuidado, porque Chicago pode continuar subindo, o mercado internacional pode continuar subindo, uma parte dessa rentabilidade, desse lucro, pode ser comido no caso que a gente continua vendo a tendência da taxa de câmbio do dólar, aliás, do real, valorizar um pouco mais. Tá certo. Steve, te agradeço muito pela companhia nessa manhã de segunda-feira. Excelente a gente começar a nossa semana com as suas análises, sempre tão pontuais e com uma visão, né, uma perspectiva de fora do Brasil. Você que está aí em Malta, que como eu sempre gosto de lembrar aqui, como você nos ensinou, uma capital importantíssima do mercado financeiro, né? Muitas coisas têm de passar por aí, então muito obrigada por essa outra perspectiva, por essa outra ótica, pela sua análise e pela sua companhia conosco nessa manhã de segunda-feira aqui no Notícias Agrícolas. Já te espero para a próxima. Obrigado pelo convite, Carla, e uma boa semana a todos. Muito obrigada, Steve. Boa semana para ti também e bom trabalho. Até mais. Até mais. Bom, senhores, como já adiantou o Steve, realmente essa tendência das commodities continua. Há esse otimismo global bastante forte, as questões financeiras muito alinhadas para manter essa trajetória alta das commodities, bem como os próprios fundamentos das commodities agrícolas, em especial os grãos e os subprodutos, então óleo, farelo, etanol de milho, né? O próprio DDG, tudo está subindo e deve continuar assim. Obviamente que por conta dessa influência maior do mercado financeiro, dos especuladores, dos fundos muito presentes nesses mercados, a volatilidade ganha um tonzinho a mais, porque, né, essa necessidade de fazer dinheiro dos investidores, né, é normal. Então, quando o mercado dá aqueles repiques, puxa um pouco mais alto, a gente vai ver os movimentos de realização de lucro acontecerem de forma mais frequente, como foi o que aconteceu na semana passada. Soja e milho, por exemplo, subiram muito na segunda-feira, subiram forte,
terça, quarta e quinta caíram de forma expressiva, na sexta-feira voltaram a puxar, então essa volatilidade deve continuar bastante intensa, justamente por conta dessa presença mais intensa do mercado financeiro. Então, como bem disse o Steve, né, há uma recuperação econômica acontecendo em países importantes, a gente precisa lembrar o crescimento fortíssimo da economia americana no primeiro trimestre de 2021, mais de 6%, a China crescendo 18% no primeiro tri, e tudo isso se reflete em demanda maior por commodities, né? Então, esses dois países subindo de forma expressiva dão o tom aí do que pode acontecer com a economia global. A gente está acompanhando. E como eu falei, seguem aí os fundamentos importantes, os fundamentos positivos para as commodities agrícolas, agora falando sobre as agrícolas de uma forma mais pontual. O mercado climático nos Estados Unidos só começando, e inclusive os grãos sobem nesta manhã de segunda-feira na Bolsa de Chicago, que é o que a gente vai conferir agora com as cotações aparecendo na sua tela. O maio, que já sai dos negócios, vale $15,82 por bushel, uma alta de 11 pontos mais 25. O contrato julho, que é o mais negociado agora, tem $15,43 com uma alta de 9 pontos. O setembro, $13,94, subindo 13 pontos agora. E o novembro sobe 14 pontos para valer $13,53. No milho, o que a gente observa também são ganhos expressivos. O maio com $7,50, subindo 10 pontos e meio, o julho 6,87, alta de 14 pontos, o setembro 6,3, subindo 11 pontos e meio, o dezembro $5,73 com uma alta de 9 pontos mais 25. Concluindo com os números do trigo, nós temos altas um pouquinho mais tímidas, mas ainda assim o mercado em campo positivo. O maio, 7,46, o julho, 7,40, o setembro e o dezembro valem $7,38 por bushel. Essas posições sobem entre 3,5 pontos e 6 pontos. Se a gente amplia um pouquinho a nossa conversa e olha para as outras commodities, o petróleo Brent e o petróleo WTI, ambos sobem. Nesse momento, o Brent sobe em Londres 0,10% e o WTI em Nova York 0,35%. O ouro também sobe, o açúcar também sobe. O que cai nessa manhã de segunda-feira é o primeiro contrato do café e o cacau. O cacau chama um pouco mais atenção porque são 4,5% de baixa neste momento, tá? E se a gente vai para os subprodutos da soja na Bolsa de Chicago, a gente vai ver uma nova alta forte sendo registrada pelo óleo de soja, são mais de 2% de alta agora, e o farelo, que opera mais próximo da estabilidade. Tô até abrindo aqui a nossa tela de Chicago para a gente... O farelo já passou para o campo negativo, tem uma queda de 0,73% no primeiro contrato, e o primeiro contrato do óleo sobe 2,85% agora para valer 64 cents mais 17 por libra-peso. Então deve ser uma nova segunda-feira de alta aí para os grãos na Bolsa de Chicago. Olhando com atenção também, estamos aqui para soft commodities. Os derivados de soja também chamam a atenção, principalmente o óleo. A gente está monitorando tudo isso. Lembrando que nessa segunda-feira a gente tem 2 boletins importantes aí para esses mercados. Ao meio-dia a gente conhece os embarques semanais norte-americanos. Lembrando que tanto os programas de exportação de soja quanto de milho estão bastante adiantados, e também às 17 horas horário de Brasília, aí já depois do fechamento do mercado em Chicago, chega o novo relatório semanal de acompanhamento de safra dos Estados Unidos, também pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que vai nos mostrar quanto o plantio avançou até ontem, até o último domingo, dia 2 de maio. O mercado espera que tenha sido um avanço aí considerável, apesar de condições de clima que preocupam em alguns pontos aí do Corn Belt, com baixas temperaturas e o tempo seco. A tendência é de que a gente veja uma melhora aí para esse início de maio, mas a partir do dia 5 até o dia 9, 10 de maio, a gente volta a ver baixas temperaturas. Vamos ver como é que chegaram os mapas nesta segunda-feira, como foram atualizados os mapas, para a gente entender aí o que esperar para essa semana. Nossa programação aqui no Notícias Agrícolas está só começando, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco, porque ainda tem muito mais por hoje. Até a próxima.